pessoal, bem-vindos ao Essência Podcast, o podcast oficial do Grupo Nexus. Estamos num ambiente oferecido pela Estalo e pela Casa Decora. Um ambiente criado para bater um papo com os arquitetos, trazer para que eles mostrem a essência que tiveram para fazer os projetos aqui da nosso mostra. Espaço queridinho aqui, Queridinho, o nosso estúdio podcast. É isso aí. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Jean, também sou do Grupo Nexus e hoje a gente tem uma convidada especial aqui. Muito especial. Muito especial, Natasha. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, Natasha. Obrigada, Tudo bem? Gente. Tudo certo. É o seguinte, é aquele clichê, né? Agora Isso aqui não precisa disso. Joga fora. É aquele clichê. Aqui a gente vai falar um pouco do CPF e um pouco do CNPJ, né? Então assim, queria muito que você contasse aí para quem está nos assistindo um pouco quem é a Natasha, se é joseense, se é casada, se tem filhos, aí conta para nós um pouco. Em primeiro lugar, se apresente. eu sou a Natasha Pereira, arquiteta. Há 18 anos eu tenho um escritório. Vou defender a minha cidade, sou jacariense. Não fale mal de Jacareí. É a primeira Jacareí, eu acho. É verdade, é isso aí. I love Jacareí. E falar um pouquinho da vida pessoal. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, o Gustavinho e a Emma. São os meus amores. Eu acho que, né, para quem é pai, é a razão, né, do nosso dia a dia, da gente levantar, estar aqui, os desafios que a gente passa em obra, que todo mundo sabe que obra não é fácil. E eu tenho umas meninas lá no escritório que me ajudam bastante. Acho que 18 anos dá para ter uma noção, né, do know-how, de tudo que eu... Sabe meu conhecimento. E eu gosto, assim, agora eu tô numa vida bem ativa de exercícios. Eu acho que isso também dá um grau pra gente, pra ansiedade, tem me ajudado bastante. Disposição, né? O difícil é ir, né? Mas depois que vai é muito gostoso, né, cara? É prazeroso. Não, certeza. E uma curiosidade, a Natasha ficou um tempo fora, né? Agora, há pouco tempo, a gente acompanha ela no Instagram. Atualizadamente criativa. Fez uma mega viagem top. Acho que a mostra... Conta um pouco aí. A mostra deu muito trabalho pra ela. Foi embora. Mas o meu propósito é esse, assim, eu sempre falo pro Gustavo, né, o meu marido, ele é, tipo, muito parceiro, que eu quero trabalhar para eu poder, né, pagar o estudo para meus filhos, morar numa casa legal, mas eu não quero ficar juntando dinheiro, eu quero viajar, sabe? Então a gente procura sempre fazer uma viagem por ano bem legal. E é isso, viagem é conhecimento, né, é inspiração, eu acho que nós que somos arquitetos, qualquer lugarzinho que a gente vai já é uma referência, e eu amo viajar. Eu ia comentar isso, né, porque assim, tá viajando, tá curtindo, tá em família, mas tá vendo as coisas. Mas eles que são arquitetura, eles pensam diferente da gente. A gente enxerga ali aquela árvore e uma árvore só, ela já olha a árvore, a sombra, eles têm um olhar assim absurdo. Eu acho que toda viagem você deve realmente... buscar as inspirações, já traz depois pro portfólio, já traz para desenvolver. Acho que é mais ou menos isso que vocês, né? Não, viajar é muito especial, né? É um conhecimento, assim, fora do comum que você adquire. É uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você, sabe? Aquela recordação, aquela lembrança, aquela memória. Da vida, né? É verdade. Você falou de 2 filhos, quantos anos tem? O Gustavinho tem quase 11, 10 anos, vai fazer 11 agora em setembro, e a Emma vai fazer 3 em novembro. Então eu demorei um pouco. Você demorou um pouquinho, mas passa rápido, né? Esses dias você tava na loja grávida, assim, é muito... Cara, depois que você vê em casa, quando você vai vendo crescendo, não parece tanto, mas você vê a da outra pessoa, é muito rápido. Quase 3 anos já. Fica tempo sem ver, né? Muito rápido. Fica tempo sem ver. Eu lembro da Emma quando nasceu, depois sumiu, depois... Já tá com 3 anos. Já. No próximo podcast já tá gravando. Arquiteta do escritório, né? Quem sabe? Muito legal. Agora conta pra gente então um pouco do escritório. São 18 anos aí de formada. Onde que é o escritório? São quantas pessoas? Fala aí um pouquinho da... Então, quando eu me formei, eu tive a proposta para ir para São Paulo trabalhar num grande escritório. E na época, o meu marido era meu namorado e meu pai não queriam que eu fosse. E eu falava que era ciúmes, que eles estavam com ciúmes. E aí eles falaram, você tem tudo aqui, por que você não abre o seu escritório, né? Vai para São Paulo, não sei o quê. E aí eu falei, tá bom. Encarei como ciúme deles, mas eu, né, tinha o suporte dos dois, do meu pai principalmente, eu abri o escritório. Foi bom e não foi, porque foi bom porque eu tive que empreender e comecei, e dei, né, a cara a tapa e aprendi muita coisa. Só que a parte ruim é que eu não tive tanta experiência, então foi sofrendo mesmo, sabe? Mas eu acho que isso me fortaleceu. Eu sempre fui muito determinada, então assim, se eu falo que eu vou fazer uma coisa,
ninguém tira da minha cabeça. Enquanto eu não vou lá e não faço, eu não sossego. E sempre foi assim na minha vida. Eu não desisto, sabe? Pode dar errado, a gente sabe, a gente tropeça e levanta. Sim, é. É o desafio da vida, na verdade, né? E aí o escritório hoje tá em Jacareí, por conta de facilidade, meu time tá lá, então a gente, né, tá todo mundo juntinho. Eu preferi agora, nesse momento, pós-pandemia, a gente montar um espaço funcional, um espaço para o time se envolver novamente, porque assim, a gente ficou um tempo ainda depois da pandemia em home office. Sim. E aí começou a não funcionar mais. E aí eu falei, gente, vamos montar um espaço funcional pra gente pegar engajamento, se envolver e botar o negócio pra funcionar da maneira que tem que funcionar. Você sabe que esse negócio do home office, né, ele foi muito importante, né? Ali no período da pandemia e um pouco depois do Para as pós-pandemia. coisas não pararem, né, na verdade. Mas a maior galera, você vê, tá voltando, né? Porque também, vou de novo falando do nome da mostra, né? Mas parece que aí tem que restaurar aquela essência que tem de equipe, de grupo. Eu tenho amigos que trabalham em empresa de aviação, que ele tava home office até esses dias, ele ia para São Paulo todo dia. Agora a empresa já começou querendo que vá 2, 3 vezes na semana. Então, assim, por quê? Por causa na época, o rendimento de muita gente mudou, melhorou. Talvez até por medo de perder o emprego, sei lá, né? Tem que trabalhar pra caramba. Só que agora caiu, né? Entrou num declínio esse negócio de produção, concentração. E a galera tá trazendo de volta a equipe pra... Você acha que isso aconteceu no escritório de vocês também? A perca de essência, talvez? Perdeu. Porque, assim, projeto é uma coisa, assim, que você tem que ter uma conexão, né? Sim. Você tem que, assim... No escritório, a gente não é uma pessoa que faz um projeto sozinho do início ao fim. A gente tem as passagens, né? Então, cada um faz uma etapa. E aí, essas passagens, a gente estava tendo dificuldades com isso. De uma pessoa passar para outra com clareza, para que não fosse nada errado para a próxima etapa. Perfeito. E aí, quando você está no online, é difícil, né? É difícil você... O online é frio, né? Então, e as meninas estavam sentindo também aquilo, né? Eu acho que o ser humano, ele foi feito para estar ao lado de outro ser humano, para estar ao lado de pessoas. E aí, quando não tem essa conexão, essa troca, a pessoa acaba entrando num mundinho ali que, sabe, é difícil. Então, eu senti bastante isso. Você falou que começou e você já encarou direto o seu próprio empreendimento. Então, você não chegou a estagiar num escritório, aqui, sei lá, na região, aqui com alguém ou não? Eu fiz estágio no meu último ano, mas assim, eu servia cafezinho e varria o chão. Ah, você realmente não atuava como profissional ali da... Não, da então arquitetura. quando entra um estagiário no meu escritório, eu sempre conto essa história e falo, ó, gente, aproveita a oportunidade, porque aqui vocês vão aprender, vocês vão fazer o que realmente um estagiário tem que fazer, porque na minha época eu varri o chão e servi café, e isso não é ensinar nada pra ninguém, E é entendeu? uma bagagem, assim, sei lá, é um presente, né? Quando você entra no escritório e a pessoa confia em você para que você faça. Ela te dá demandas, né? Confia no trabalho, ela te dá Isso demandas pra a você pessoa poder... tem que agradecer muito, porque, igual você falou, você não teve essa oportunidade e hoje você dá. Né? Exato. E as pessoas, como é que você encara isso? Eu fiz essa pergunta para um outro profissional que sentou aí e eu achei bem legal a resposta. Como é que você encara? Porque você já sabe que vai entrar uma pessoa ali, que ela vai ficar por um período e ela vai voar, né? Porque você tem que fazer a entrega ali, de preparar ela. Pode até ser que ela fique um tempo mais, tal, mas a tendência é que essa pessoa ela vá caminhar com os próprios passos, né? Como é que você encara isso? É uma missão assim do escritório preparar essas pessoas? Assim, eu com 18 anos eu fiz muitos cursos de empresário. Então, eu hoje, quando entra um estagiário no escritório, eu faço com que eu tento, né, na verdade, não faço, com que ele queira um plano de carreira dentro do escritório, para exatamente não acontecer isso, né, de você ensinar tudo, né, abrir assim tudo o seu escritório para a pessoa aprende, depois ela vai montar o dela, vai trabalhar em outro lugar, enfim, acontece, acho que todo mundo tem o direito, né, de querer ter um escritório e tal. Mas eu acho que as pessoas não veem o quão difícil é ter um escritório. É muito. Porque a gente sai da faculdade, a gente não sabe nada disso, sabe? A gente, assim, a parte técnica e olhe lá. E depois que as pessoas olham e veem tudo que tem por trás de um escritório, às vezes, pelo menos no meu, sabe? Que a gente faz muito corporativo, são coisas muito grandes. A pessoa dá uma assustada, sabe? Ela fala, nossa, será que eu vou conseguir dar conta de tudo isso e encarar sozinho?
Então eu tento fazer um plano de carreira lá dentro. Hoje eu tenho os meus 2 braços direitos, são meninas que vieram de estágio e já estão lá há 8 anos e subindo. Né? Então eu tento ter essa visão e fazer com que a pessoa tenha essa visão. Eu não sei no seu ramo lá, mas no meu, por exemplo, entra muita pessoa para trabalhar comigo e depois ela sai para fazer a mesma coisa, por exemplo. Agora já sei, vou lá. O nosso muro é baixo. Nosso muro é muito baixinho. Então, no meu caso e talvez no seu, o cara com uma simples ferramenta ali que ele compra numa Leroy, talvez, ele consegue já exercer a função, talvez não com a mesma qualidade, mas ele consegue fazer algo mais básico, né? Uhum. Mas assim, e a ideia de você criar esse plano de carreira é muito legal, ao meu ponto de vista, porque você consegue formar pessoas com a sua essência e consegue ter mais tempo de liberdade, porque você sabe que as coisas estão acontecendo da forma que você gostaria que acontecesse, né? Quando você põe muita gente aleatória, talvez você tenha que ficar um pouco mais em cima e tal. Por mais que as pessoas aprendam, mas você tem assim, uma menina tá com você 8 anos, as duas que são os seus braços direitos. Se você sair, você sabe que o processo todo tá correndo conforme você estivesse lá, conforme se você estivesse que foi lá. o que aconteceu nas minhas férias, né? Eu viajei 28 dias e assim, pra falar que eu não fiz nada, eu entrei em 2 reuniões que elas não conseguiam resolver e eu ajudei e pronto. Então eu curti as férias. Isso realmente é um mérito seu como empresária, né? Porque você é uma empresária, apesar de ser artista ali, de ser arquiteta, que tenha a concepção do projeto, você é uma empresa, né? E fica a dica de uma arquiteta com um tempo de carreira muito grande e entender para os novos arquitetos que cada vez mais cedo, quanto mais cedo eles pensarem que a carreira deles é uma carreira de empresário e não de um simples arquiteto e tal, as coisas vão deslanchar com mais facilidade. Tenho certeza que ela foi aprendendo isso desde nova, mas foi entendendo que, cara, se eu focar como empresária, talvez o meu resultado seja um pouco mais rápido, assim, no caso, né? Crescimento, né? Se você quer crescer, quer ter uma equipe, quer ter mais independência, você tem que sair do mundinho da arquitetura e ir para um pouco para esse lado de ser empresário, porque senão a empresa não vai crescer. Sim, verdade. E, Natasha, assim, você teve a oportunidade de participar das 3 mostras, certo? Sim, das 3. Aqui na Mostra Essência, o que você entendeu para você criar o seu ambiente que deveria ser diferente das outras 2 mostras? Teve algum aspecto que, de repente, você... Putz, aqui eu acho que eu tenho que pensar num certo jeito, porque as outras 2 eram talvez mais afastadas, talvez de uma forma diferente. Teve algum elemento que te fez, de repente, mudar a sua estratégia do projeto em si? Eu acho que, primeiro, é muito valioso, né, eu ter participado das outras mostras, porque, por exemplo, eu não quis dessa vez pegar uma varanda, porque a varanda você sempre vai ter que passar por um ambiente, se for uma varanda de quarto, você vai ter que passar por um ambiente para chegar no seu. Sim. E aí, não sei se na época da primeira mostra que eu fiz uma varanda, choveu muito. Então eu fui prejudicada, porque as pessoas dos ambientes que, né, eu tinha que ser passado por ali para ir pro meu, fechavam a porta, não deixavam as pessoas acessarem. Eu lembro, a senhora de criança. Das crianças, e era um ambiente externo, então choveu, tava molhado, e era num lugar mais afastado, então tinha lama, enfim. E aí eu descartei a varanda de cara, eu já sei o que eu não quero, né? Eu sei o que eu não quero, não quero. Isso é um aprendizado, né? Agora a gente tá falando de todo o podcast aqui, na verdade, né? E a mostra passada do Aras foi maravilhoso, porque eu fiz uma balada. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu, né? Era uma balada de vidro. Então teve a acústica, teve a iluminação, a gente teve que pensar em tudo isso. E foi muito especial. Só que aí eu comecei a também ver os meus fornecedores. Porque, você sabe, né? A gente que trabalha com... Vocês são fornecedores. Se vocês não fazem o serviço de vocês direito... e quando o arquiteto indica, o cliente não vai no fornecedor se dá alguma coisa errada. Enfim, ou até se dá certo, sim. Mas ele vai no arquiteto, entendeu? Você tem uma corresponsabilidade, né? Exato. Então aí a gente começa por aí. Mas dessa vez, eu falei, vou pegar um espaço diferente. Eu vou pegar um espaço que tenha que eu consiga trazer alguma essência. E aí eu pensei, tinha lá a sala da família. Não vou mentir, eu fui pelo budget, tá? Porque a gente tem um budget. É uma estratégia, Quando eu vi o dinheirinho lá, eu falei, esse dinheirinho vai encaixar com esse espaço, entendeu? E aí eu falei,
fala da família. Qual é a essência de uma família, né? São aqueles momentos de estar juntos, de você conseguir colocar recordações da família ali. Por isso que eu criei aquela estante que tem no meu ambiente, que eu queria realmente colocar ali objetos de viagens, né? Colocar fotos da família, para que quando ali no final de tarde a família estivesse junto, um pouquinho antes de dormir, aproveitasse aquele ambiente e se sentissem juntos, sabe? Porque é tão difícil hoje, é tão corrido, né? É assim, a nossa vida é corrida, tem muito jogo, celular, videogame, então acaba às vezes cada um indo pro canto da casa. Reunir a família tá cada dia mais difícil, né? Tá. Desafiador, então, né? Então foi isso que eu quis trazer, essa essência. Para mim, a essência da família é estar junto. E aí eu criei esse ambiente para que todos ficassem juntos ali naquele momento, sabe? De descontração, enfim. E às vezes tem arquiteto que não gosta de colocar porta-retrato, sabe? Mas eu acho que assim, toda casa tem que ter cara de que alguém mora ali, sabe? Então, Perfeito. todos os meus projetos eu gosto disso. De que quando a pessoa chega, fala, nossa, aqui realmente mora uma família. E não aquele projeto que a pessoa chega e fala, nossa, que lindo, mas não pode tocar, sabe? Frio, eu não né? gosto disso. Legal. Lá no seu ambiente, eu fui felizardo lá de fazer a marcenaria, eu gostei muito de ter feito esse trabalho com você. E você ali criou vários desafios, né? Assim, para a marcenaria propriamente dita, móvel curvo, suspensa ali numa bola de concreto e tal. A pergunta é assim, a parte curva, você acha que está vindo para ficar essa questão de trabalhar com móvel curvo? Porque eu vi que na mostra tem bastante, né? Isso é uma tendência, isso é uma... Lógico que é uma tendência, a gente não pode falar, né? Porque é uma tendência, mas eu acho que o curvo traz essa leveza, deixa o ambiente com mais conexão, sabe? Eu acho que você consegue entender que você faz parte daquilo. Então, aquele painel curvo que eu fiz na parede era para ser de marcenaria, mas aí não conseguimos fazer. Aí entra o budget. Botão zero ali, né? E aí entra a criatividade do arquiteto. Não vai dar para fazer com marcenaria. Vamos fazer de drywall, sabe? Mas eu queria o curvo. Dá a solução pro budget que tem. Mas eu acho que isso também é um desafio com vocês, com o cliente, né? Com o consumidor, né? Porque às vezes você chega ali e fala assim, eu tenho um... Mas é legal. Não é um cheque em branco, eu tenho um dinheiro para fazer. Não, mas é legal de botar a gente para trabalhar, né? Botar a sua cabeça para pensar, beleza, eu queria fazer de um jeito, mas não temos essa grana. E como é que eu vou chegar onde eu quero chegar? E você acaba trazendo outros elementos ali que consegue trazer. E aquela sua bola lá já inspirou muita gente, porque 2 pessoas já me perguntaram como é que foi feita aquela bola. Eu falei, essa é de concreto, tá? Nem acreditou, falando concreto, falei, de concreto. Essa não sei se tem outra saída, mas essa aí é de concreto. Mas foi outra insight que a gente teve que ter, porque a princípio eu pensei em fazer de marcenaria. Aí eles falaram, nossa, mas isso aqui de marcenaria não vai... Primeiro que não vai segurar o peso do armário, né? E se for, vai ter que ser preenchido por dentro, vai ficar muito caro e tal. E aí eu falei, vamos fazer de concreto, né? Vamos fazer uma esfera de concreto Ficou e muito pintar legal. ali. Ficou mesmo. Eu tenho uma foto que você postou, que pega do corredor dos quartos ali, que pega a bola, que pega o móvel curvo. Cara, eu achei aquela foto um ambiente muito bem sensacional, mesmo, cara. legal. Muito E eu quis fazer esse elemento, que é uma estante, e ao mesmo tempo é um elemento de divisória para dar um pouco de privacidade. Mas eu não queria fazer tudo fechado, porque, né, eu queria essa interação com o restante da casa. Então a gente tem um pouquinho de privacidade, mas ao mesmo tempo tem essa interação e ficou um elemento que demarca realmente esse corredorzão, né? Ficou muito legal. Sim. Bem, o tempo nosso, cara, passa muito Já rápido. passou? Tem que pedir pra diretoria aumentar esse tempo aí. Natasha, eles vão editar tudo a gente, né? Ai, não importa não. vai deixar- Tá legal. Vai tirar nossas brincadeiras, vai deixar só você falando. Porque o pessoal fala, você tem que fazer, não pode ultrapassar, mas não dá, o papo é bom. O papo é bom. O papo é bom, O papo vai é bom, embora. a história é boa, né? Né? Pega ali o coisa. Agora a cola aqui, o finalzinho. Acho que a Lu colocou aqui pra gente, ó. Hã? Isso mesmo, ó. É isso aí. Vocês fizeram o podcast o dia inteiro e não decoraram o negócio? Não, na verdade, assim, é que cada um tem um. Ah, tá Entendeu? bom. Agora aqui, por exemplo. Você é uma convidada especial, então você tem ali o seu. Você Ah, lembra da Xuxa? Que a Xuxa falava uma palavra, a pessoa tinha que pensar? A gente tem o nosso ping-pong Ah, também, entendeu? entendi. Então tem aqui 2 ou 3 perguntinhas que a gente faz e você tem que trazer a sua resposta. Tá bom. Tá bom? Vou Vai. fazer uma. Papum, Tá. pum, pum. Papum, Vou puxar uma pergunta aqui. Projeto dos sonhos. Ó, viu? Morar fora do país.
Tá, e projeto de execução, projeto seu. Ah, de execução. Ah, que eu já fiz. Não, Não, o que você sonha fazer, sei lá. Projeto dos sonhos. Nossa, que difícil. É gente. fora do país, então ficaria mais legal ainda. Achei que era projeto de vida. Então você corta essa parte. Não, botei. Projeto dos sonhos. Ai, não sei responder essa. Então eu vou fazer uma outra aqui. Não, é que assim, a gente sonha em fazer tanta coisa. Pra você, a arquitetura é? Criatividade. Criatividade? Top. E se não fosse arquiteta, seria o quê? Eu já pensei em várias coisas, mas primeiro, assim, médica. Médico. É. Mas eu desisti, porque eu não gosto nem de ver sangue. Talvez arquiteta. Mas é uma pergunta, né, assim, porque depois que a pessoa, ela tem uns que já tem 18 anos, sucesso, falar o que você seria, é difícil até voltar pra trás pra pensar, né? É difícil. Não, mas antes da arquitetura eu queria ser médica. É? Aí depois eu pensei em ser comissária de bordo, depois eu pensei em ser psicóloga, mas aí nenhum ia dar certo. Melhor arquiteta mesmo. Imagina, se você. Ninguém ia fazer aquela bola lá, ninguém ia colocar o dinheiro pra trabalhar. É, Tá não. vendo? Minha querida, gratidão. Gratidão. Por ter vindo aqui com a gente, né? Um prazer enorme te Nesses 20 receber. minutos que passa muito rápido. Desculpa a brincadeira dos bobalhões aqui. E, pessoal, chegamos aí ao fim de mais um podcast. Venha visitar a mostra, estamos aqui até o dia 10 de agosto. Visite o ambiente da Natasha. A gente fala aqui com muita propriedade, né? Que as pessoas muitas vezes lá estão lá e não sabem o que é, né? Ou qual o ambiente que é. Então venham visitar, tá sensacional. Votem no meu ambiente. Votem no ambiente da Natasha. Fala da família. Volta ganhar prêmio. Legal? Valeu, pessoal. Isso aí, Obrigado. obrigado, gente. Obrigada.